de 120 empresários curitibanos assinaram um manifesto contestando o aumento da tarifa do transporte público. O documento afirma que o aumento foi repentino e sem justificativas. Felipe Petri, que atua no setor gastronômico, é um dos organizadores dessa manifestação. Ele afirma que faltou discutir o reajuste com quem paga a conta, os passageiros e também os empresários. O manifesto é uma tentativa nossa, enquanto empresários, de tornar público a insatisfação que a gente tem e que a gente está com relação à medida autocrática que foi tomada pelo prefeito Rafael Greca em aumentar a passagem. A gente acha que tenha sido justa a maneira que foi feita, o decreto foi protocolado 4 horas da tarde na sexta-feira, sem dar chance alguma para a população, e aí estamos inclusos nós, empresários, discutir, já que é um bem vital para o funcionamento da própria cidade. Outra crítica feita pelo grupo é em relação ao subsídio de quase R$500 bilhão que foi repassado durante a pandemia às empresas responsáveis pelo transporte. Os empresários alegam que não houve uma prestação de contas. Eles também argumentaram que o reajuste da tarifa diminui o poder de compra da população e que o comércio é diretamente atingido. Cabe a uma conversa muito mais ampla do prefeito com as pessoas que são afetadas por esse aumento, que não ocorreu. É algo que tira mais ou menos 20 milhões por mês do comércio e o direciona diretamente a esse operador do sistema de transporte. A gente precisa de gente na rua para poder vender e nos onerou diretamente, né? Agora, fazendo um paralelo com outras cidades aqui próximas, né, a gente está vendo nesse momento Ponta Grossa diminuindo, anunciando a redução do preço da tarifa do transporte público, que vai cair dos atuais R$ 5,50 para R$ 4,00. A redução vai ser subsidiada com recursos do município. Ponta Grossa reduziu, Araucária reduziu, Paranaguá zerou, mas Curitiba hoje tem a passagem mais cara do Brasil. Curitiba tem a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Curitiba, que já foi referência nesse setor, já foi referência em transporte coletivo. O mundo vinha copiar Curitiba. Nós tínhamos orgulho de ter o transporte coletivo que tínhamos. Hoje perdemos isso. Hoje dá vergonha. É um transporte caro, ineficiente, que não funciona. Aliás, o Rafael Greca, que falou poucas vezes sobre o aumento da passagem, está querendo ser governador aí. Então, alô Paraná que me ouve nesse momento, o legado Greca é isso aí, a passagem mais cara do Brasil, em um sistema que não funciona. Tenho certeza que tem muita gente escutando a gente agora nos fones de ouvido aí, Curitiba fora, que está apertado em ônibus. São latas de sardinha, que chegam atrasadas, que não são confiáveis no quesito horário. Então não dá mais para ver tudo isso e ficar quieto. O curitibano paga muito caro por um serviço que não funciona. Já foi referência e as pessoas querem se conectar ao passado. Não dá, porque a realidade ela está aí, nua e crua. Nós temos que repensar todo o sistema de transporte coletivo de Curitiba, porque além de caro e ineficiente, ele não é sustentável. Além de tudo, ele vai piorar cada vez mais, porque a lógica é a seguinte, se um dos grandes problemas da tarifa aumentar é a perda de usuários, ora, se o serviço é ruim, cada vez menos gente vai utilizá-lo. É a lógica do custo-benefício e é a lógica de você só compra o que é bom, né? Só usa transporte coletivo em Curitiba quem realmente é obrigado. Se ele tiver qualquer opção mínima, às vezes até mais cara, ele vai optar, porque é horrível o transporte coletivo da capital. Passagem mais cara do Brasil, inclusive tem um estudo aqui, um levantamento do Estadão Mobile, eles têm lá um painel nacional do Grupo Estado de São Paulo que faz esse levantamento. Então, Curitiba e Porto Velho tem passagens de R$6, são as mais caras do Brasil, né? E o preço médio, Pedroso, no país é de R$4 e... Deixa eu pegar aqui o dado corretamente, mas o preço médio é de R$4,80, então R$4,40. O transporte brasileiro paga em média R$4,40 para se deslocar. O número é da Numbel, que é uma empresa de pesquisas internacionais que analisou os preços do transporte público em mais de 100 países. Então, olha o currículo dos caras e nos entregaram esse dado. Ó. No Brasil se paga em média R$4,40 nas grandes cidades. Curitiba cobra R$6 e entrega o serviço péssimo. Lamentável.
O serviço é péssimo quando ele não trava, Marco. Vamos lembrar aqui, todos nós recebemos pelo WhatsApp, fomos impactados pela mídia, daqueles usuários tendo que empurrar o ônibus dentro de um terminal aqui de Curitiba. Tá? Isso, eu tô indo para além do desconforto, eu tô indo para a crise, para o caos. Você pensa o seguinte, você tá dentro do terminal, daí para o ônibus conseguir sair ali, você tem que dar um tranco no ônibus. Isso é inadmissível. Mas eu quero trazer aqui para a economia, eu quero falar de 2 aspectos econômicos importantes. O primeiro deles é o seguinte, quando você aumenta o custo que impacta diretamente os produtores, é disso que talvez os comerciantes de Curitiba, os empresários de Curitiba estão reclamando, é o seguinte, você diminui as vantagens na competição desses empresários, mas você aumentou o custo do Vale Transporte que eles têm que fornecer para os seus funcionários, o custo de produção deles aumenta. Então daí o produto produzido aqui em Curitiba, das empresas, indústrias que estão aqui instaladas, ele fica maior do que os seus vizinhos. Então na hora que eles precisam concorrer com outras capitais ou municípios do entorno, eles saem perdendo. O custo dele dificulta inclusive essa competitividade, ou seja, a chance dele vender para outras pessoas é menor. Ou ele tem que diminuir a margem de lucro ou ele cobra mais caro. E isso não funciona. Então nós atrapalhamos sim, enquanto sociedade, quando a gente aumenta justamente esse custeio. A outra questão, você falou muito bem, que é a queda sistemática de usuários do nosso sistema. É óbvio que a demanda vai cair. Quem estuda a curva de demanda sabe disso. Se você sobe o preço, a curva diminui. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Se vocês querem mais usuários, tem que melhorar o conforto e diminuir a tarifa. E o que incomoda, Bia, você trouxe aqui o exemplo de Ponta Grossa, é que lá eles estão falando em diminuir a tarifa porque eles vão entrar com subsídio. Aqui a gente entra com subsídio e a tarifa não cai. Então assim, não tem... É quase mágico, tá, a situação. Ninguém entende direito. Ah não, mas se não tivesse subsídio o valor seria ainda mais alto. Então vamos tornar mais eficiente as coisas, reduzir, rever as planilhas para que a coisa comece a funcionar. Porque do jeito que tá, Mark, não dá. O curitibano ele paga caro na tarifa ali no guichê do terminal, no guichê do ônibus e paga caro pelo subsídio. Então não está funcionando aqui em Curitiba, alguma coisa tem que ser feita. E só para reforçar aqui, Pedro, a resposta da prefeitura é: não dá para comparar Ponta Grossa com Curitiba, não dá para comparar Paranaguá, não dá para comparar Araucária. Claro que as realidades são diferentes, óbvio. Agora, o que a gente cobra aqui, Pedroso, Bia, ouvintes, é que nós temos que buscar soluções inteligentes. Não dá para olhar para o problema e falar: tasca no lombo do povo, eles que paguem mais caro. Não dá para fazer isso mais. Então, a essência de como resolver o problema é que a gente está abordando aqui. Como é que Ponta Grossa conseguiu? Vamos entender. Como é que Araucária conseguiu? Vamos entender. Como é que Paranaguá conseguiu? Até porque é o seguinte, você retira da economia 22 milhões, segundo o dado desse manifesto que nos trouxe aí, que o empresário vai ter que desembolsar a mais. É dinheiro que para de circular na economia, que vai para o cofre da prefeitura, que depois faz o repasse às empresas do transporte coletivo através da URBS. Então, é isso. Você está tirando dinheiro do bolso do trabalhador, do bolso do empresário, que podia estar reinvestindo, contratando mais gente, quem sabe, Pedroso? Porque quando você reinveste, você contrata mais gente, você faz a economia girar. Então, é isso que nós temos que começar a pensar. As pessoas não aceitam mais, Pedroso. E é por isso que tem tanta gente revoltada com o preço da tarifa. Porque antes não tinha muito o que fazer. É o preço, apresentavam lá uma planilha e as pessoas engoliam com farinha. Agora não é mais assim. As pessoas questionam, mas por quê? Ué, mas do lado está baixando, a outra zerou. O que está acontecendo? Essa é a questão. Algum caminho tem que ser encontrado. De novo, não adianta só reclamar. Curitiba tem que voltar a ser inovadora. Se alguém quer ser exemplo para o restante do Paraná, ser exemplo para o restante do Brasil, é inovar, é encontrar um caminho diferente. Mas a gente já falou aqui, talvez explorar comercialmente melhor a questão de publicidade. Você vê grandes cidades do mundo que tem ali as laterais do ônibus explorando publicidade, os próprios terminais, modernizar, reduzir custos. Outros municípios reduziram custos ali de manutenção e custeio. Ou seja, alguma solução, Mark, tem que acontecer. Não adianta agora tentar vender que as coisas são como são, porque na prática elas podem ser melhores. Agora 7h48. Repita. 7h48. Bia, os ouvintes. Vamos lá, as participações, muitas opiniões chegando a respeito do transporte coletivo de Curitiba. O nosso canal do YouTube é Jovem Pan, Grupo RIC, para quem nos escuta no rádio e ainda não se conectou. Olha, nós tivemos o comentário aqui mais cedo do usuário no YouTube, do Teacher Alan. Ele disse que não é só cara a passagem, não tem segurança. Ontem o ônibus que o funcionário dele estava foi assaltado.
O José Rodrigues disse que ontem foi de ônibus, levou 40 minutos para esperar o veículo chegar para um trajeto de 35 e que hoje ele está indo de carro, desistiu de usar o transporte coletivo. A Cavalcante comentou agora há pouco, olha, detalhe, tiraram os cobradores, né, trocaram eles por cartões e o custo deveria ser reduzido com essa mudança aí no quadro de funcionários. Pedroso, essa é uma das minhas dúvidas também. Parabéns ao ouvinte Cavalcante, o nome dele, Bia? Isso. É por isso que eu acabei de dizer aqui, nós somos uma comunidade. Quem faz o jornal somos nós três aqui na bancada e todos os paranaenses que ainda nos dão a alegria de sermos líderes no horário. Então, o jornal aqui é conectado com os ouvintes e o ouvinte sagaz traz essa observação, que é uma dúvida minha também. Pedroso, como é que é? O principal custo, um dos principais custos, vamos lá, os principais custos do transporte coletivo é o diesel, obviamente, é o preço da manutenção dos carros, né, dos veículos e os salários dos motoristas e cobradores. Você está em Curitiba retirando gradativamente a função de cobrador. Então tem cada vez menos custo com pessoal, com funcionários. E mesmo assim aumenta a tarifa, Pedro. Me explica isso. Opa, eu quero lembrar, eu acompanhei muito de perto quando a prefeitura encaminhou lá para a Câmara de Vereadores os projetos que permitiriam essa redução. E eles diziam, olha, a gente vai fazer isso justamente para que o custo caia. Mas na prática, o que acontece, Marco? Você tem um bicho-papão ali no quarto das crianças, que somos nós. Eles falam assim, se você não tirasse, o custo ia ser maior. Então você fica toda hora com uma planilha quase, assim, é uma planilha etérea, né? Que ninguém consegue pegar direito. Quando você olha um dado, eles mudam o outro. É isso que acontece. Qualquer pessoa que entenda de cálculo e matemática vai concordar com você e com o ouvinte. Você tirou parte num dos custos mais importantes, você conseguiria enxergar ali uma queda desse custeio. Mas na prática, aqui em Curitiba, a planilha técnica, o valor da tarifa técnica, Mark, essa não para de subir. É impressionante. Não se encontra nenhum meio criativo para reduzir isso e nenhuma forma de economia. Na prática, as certezas que agora o curitibano tem são a morte, os impostos e que a tarifa tende a subir. Gostei do bicho-papão. Que é isso mesmo. E papo é nosso dinheiro, né? Opa! Ô bicho-papão que gosta do bolso do povo, hein?